A fé que move montanhas. Olá, e seja bem-vindo a mais um estudo bíblico semanal no canal Ecos do Leão. Hoje, vamos mergulhar em uma das declarações mais poderosas e talvez mal compreendidas de Jesus: a fé que move montanhas. A cena que nos serve de base é fascinante. Jesus desce do Monte da Transfiguração e encontra seus discípulos em uma situação de fracasso. Um pai desesperado trouxe seu filho possesso por um demônio. E os discípulos, aqueles que haviam sido enviados com autoridade, não conseguiram expulsá-lo. Eles, perplexos e envergonhados, perguntam a Jesus por que falharam. A resposta de Jesus não foi sobre a natureza do demônio, mas sobre a condição do coração deles, por causa da vossa pouca fé. Essa é uma distinção crucial. Jesus não disse que eles não tinham fé. Ele disse que a fé deles era pequena, uma fé que não se estendia para além da zona de conforto, uma fé que não confiava plenamente no poder de Deus para o impossível. A partir desse fracasso, Jesus nos entrega uma das maiores promessas da Bíblia, ligando uma semente minúscula a um milagre grandioso. Ele nos convida a considerar que o problema não é o tamanho do obstáculo em nossa frente, mas a natureza da nossa fé. Este estudo é um convite para examinar o que significa ter uma fé genuína, não uma fé que se gaba, mas uma fé que se move. Para entendermos a profundidade da afirmação de Jesus, precisamos desempacotar cada uma de suas partes, começando pelo contexto histórico e teológico. O evento em Mateus 17 ocorre logo após Jesus ser transfigurado no monte, um momento de glória e revelação divina. Seus discípulos mais próximos testemunharam sua glória e ouviram a voz de Deus. No entanto, ao descer do monte, eles se deparam com o caos e o desespero do vale. A fé que parecia forte na presença da glória de Deus se mostrou fraca diante da miséria humana. Isso nos ensina uma lição imediata. A fé verdadeira não se manifesta em momentos de êxtase, mas no chão da realidade, onde os desafios são grandes e o poder de Deus parece distante. A expressão "se tiverdes fé como um grão de mostarda" é a essência do ensinamento. Na Palestina do primeiro século, o grão de mostarda era a menor das sementes, mas crescia e se tornava uma das maiores plantas do jardim, uma árvore robusta que servia de abrigo para os pássaros. A parábola de Jesus não é sobre a quantidade da nossa fé, mas sobre a sua natureza. Ele não disse para os discípulos terem uma fé do tamanho de uma montanha, mas do tamanho de um grão de mostarda. A fé que ele nos ensina é uma fé viva, orgânica, que tem o potencial de crescer. Não é uma fé estática e morta, mas uma semente plantada que se conecta com o poder ilimitado de Deus para se desenvolver. A montanha que a fé move, biblicamente, é um símbolo de um obstáculo imenso, de uma barreira aparentemente intransponível. No Antigo Testamento, montanhas frequentemente representavam reinos e poderes que se opunham a Deus. Aqui, no Novo Testamento, Jesus usa a metáfora para descrever qualquer coisa que se interponha entre nós e o propósito de Deus. Pode ser uma doença incurável, uma crise financeira, a escravidão de um vício, a destruição de um casamento ou a incredulidade de um ente querido. A montanha não é um problema que você precisa resolver sozinho. É um desafio que requer o poder de Deus. A fé não move a montanha por si mesma. Ela move a mão de Deus para que Ele, o Criador dos céus e da terra, a mova por nós. Mas por que a pouca fé? O que é que torna a fé pequena? A fé pequena é aquela que se concentra mais no tamanho do obstáculo do que no poder de Deus. É uma fé que se fia em sua própria capacidade e, quando falha, se sente impotente e desesperada. A fé dos discípulos, naquele momento, era grande o suficiente para seguir a Jesus, para ouvir seus ensinamentos e até para realizar alguns milagres. Mas não era grande o suficiente para enfrentar o impossível quando eles estavam sozinhos. Eles se esqueceram que o poder não vinha deles, mas de Jesus.
A fé genuína e grande não é aquela que diz eu posso fazer, mas eu confio que Deus pode fazer. Para entender a fé que move montanhas, é crucial diferenciá-la de uma fé que é apenas um pensamento positivo ou uma autoconfiança. O mundo nos diz para acreditar em si mesmo. A Bíblia nos diz para acreditar em Deus. O autor de Hebreus nos dá a definição mais clara de fé em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é uma emoção, mas uma convicção profunda, um conhecimento que se traduz em ação, mesmo sem a evidência física. É a certeza de que Deus é quem Ele diz ser e fará o que Ele prometeu. Podemos ver essa fé em ação em toda a Bíblia. Abraão deixou sua terra natal por uma promessa incerta, confiando na fidelidade de Deus. Hebreus 11:8. Moisés levantou seu cajado na frente do Mar Vermelho, com um exército inimigo atrás e um oceano na frente, porque ele tinha fé que Deus o salvaria. Êxodo 14. Davi, um jovem pastor, enfrentou o gigante Golias, não com base em sua habilidade, mas com a fé de que o Senhor o livraria. 1 Samuel 17. Todos esses homens e mulheres enfrentaram montanhas que pareciam impossíveis de serem movidas, mas a sua fé, mesmo que pequena para o mundo, era o suficiente para acionar o poder de Deus. A mulher com hemorragia de 12 anos, que mal conseguia tocar as vestes de Jesus, foi curada porque sua fé, silenciosa e humilde, a salvou. Mateus 9:20, 22. A fé, portanto, não é um poder mágico que manipulamos para conseguir o que queremos. É uma profunda dependência e confiança no poder, no caráter e na vontade de Deus. O poder não está na nossa fé, mas no objeto da nossa fé. Se a nossa fé, mesmo que minúscula como um grão de mostarda, estiver firmemente ancorada em um Deus onipotente, nada será impossível para Ele. E se o nosso Deus não está limitado por nenhuma montanha, por que nós estaríamos? A fé nos liberta da escravidão da nossa própria capacidade limitada e nos conecta com o poder ilimitado do nosso Criador. Ela é um dom de Deus, Efésios 2:8, que se fortalece quando a praticamos, quando a expomos aos desafios e, mais importante, quando a alimentamos com a palavra de Deus e a comunhão com Ele. Uma fé que move montanhas não é algo que se deseja, mas algo que se cultiva. É um processo diário, uma jornada de confiança e obediência. Para aplicar este princípio em sua vida e fortalecer a sua fé, considere os seguintes passos práticos e transformadores. 1. Alimente-se da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Não se engane, não há atalho para uma fé forte. Você precisa se expor regularmente à verdade de Deus. Separe um tempo diário, longe de distrações, para ler a Bíblia, meditar nos seus ensinamentos e memorizar versículos que fortalecem a fé, como Isaías 41:10, Filipenses 4:13 e Hebreus 11:6. A palavra de Deus é a nossa nutrição espiritual, e uma fé forte só pode ser construída sobre um fundamento sólido da verdade bíblica. Use um diário para registrar o que Deus está falando com você e as promessas que Ele te dá. 2. Pratique a oração persistente. A oração é a linguagem da fé. Jesus nos ensinou a orar com persistência, como a viúva que incomodou o juiz iníquo até que ele a atendesse. Lucas 18:1-8. Ele nos convidou a pedir, buscar e bater. Mateus 7:7-8. Prometendo que seremos atendidos. Não desista de orar pela sua montanha, apenas porque a resposta não veio. A oração persistente não é uma tentativa de convencer a Deus, mas uma prova da nossa fé nele. Ela nos mantém conectados, nos lembra da nossa dependência e nos capacita a esperar em sua perfeita vontade. 3. Dê pequenos passos de fé. A fé cresce com a prática. Não espere a grande montanha para exercitar sua fé. Comece com pequenos atos de fé em sua vida diária,
Confie em Deus para coisas simples, como encontrar uma vaga no estacionamento, resolver um problema no trabalho ou ter a palavra certa para um amigo. Cada pequena vitória fortalece sua confiança e te prepara para os desafios maiores. A Bíblia nos ensina que o que é fiel no pouco também é fiel no muito. Lucas 16:10. 4. Busque a comunidade. A fé não foi feita para ser vivida em isolamento. A Bíblia nos exorta a nos encorajarmos uns aos outros e a não abandonarmos a nossa congregação. Hebreus 10, 24, 25. Quando a nossa fé está fraca, a fé de nossos irmãos pode nos sustentar. Compartilhe suas lutas e vitórias com amigos cristãos confiáveis e permita que eles orem com você e te lembrem das promessas de Deus. A comunhão fortalece a fé, pois nela vemos o poder de Deus agindo na vida de outros. 5. Aprenda com o fracasso. A fé dos discípulos foi revelada em seu fracasso. O fracasso não é o fim da linha, mas uma oportunidade para aprender e crescer. Se você orou e a sua montanha não se moveu, não desanime. Em vez disso, pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar. Talvez o propósito da montanha não seja ser movida, mas sim de te aproximar de Deus enquanto você a escala. A fé é a certeza de que não importa o resultado, Deus está no controle e está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8, 28. A fé que move montanhas não é uma crença cega, mas uma convicção profunda no poder de um Deus onipotente. É um convite para pararmos de olhar para a impossibilidade dos nossos problemas e começarmos a olhar para a onipotência do nosso Salvador. É um chamado para confiarmos não na nossa força, mas na força dele. E a recompensa não é apenas a montanha movida, mas a intimidade com o Deus que a move. A cada passo de fé, a cada oração ousada e a cada vez que a nossa fé é testada, nos aproximamos mais do coração de Deus. Pai amado, hoje nos humilhamos diante de Ti. Reconhecemos que muitas vezes a nossa fé é pequena, mais focada nos nossos problemas do que no Teu poder. Perdoa-nos, Senhor, por nossa incredulidade, por nossas dúvidas e por tentarmos resolver as montanhas da nossa vida em nossa própria força. Nós Te agradecemos por seres o Deus do impossível, o Deus que move montanhas, que abre caminhos e que faz milagres. Senhor, nós Te pedimos, aumenta a nossa fé. Dá-nos uma fé genuína, uma fé que cresce como o grão de mostarda. Ajuda-nos a confiar em Ti em todas as circunstâncias, a manter nossos olhos fixos em Ti e não nas dificuldades que nos cercam. Capacita-nos a orar com ousadia e a dar passos de fé, sabendo que nada é impossível para o Senhor. Move as montanhas das nossas vidas, as doenças, as dívidas, as crises familiares, os vícios e todas as barreiras que nos separam do Teu propósito. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Se este estudo te inspirou a ter mais fé, escreva nos comentários: minha fé está em Ti, Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando um obstáculo intransponível. Lembre-se, com a fé em Deus, nada é impossível. Inscreva-se no canal Ecos do Leão, ative o sininho e caminhe conosco em uma jornada de fé e poder.